Vamos seguindo adiante nessa manhã, dando continuidade àquilo que eu falei para vocês. E eu falo isso com todo o meu coração, porque eu amo a igreja. Mas esse ano Deus me deu muita claridade no meu espírito, uma visão sobre a importância dessas balizas, que é um ano da decisão. Nós estamos vivendo anos cruciais, gente. Já começou nessa década, né? Eu já tinha feito uma reunião há quase 2 anos atrás com os pastores. Falei, gente, nós estamos numa década muito especial para a igreja. Porque ela tem que saber bem o que ela quer e muito bem decidida. Porque na tua frente está a prova. Nós estamos decidindo o que da nossa vida? Tem decisões que nós vamos tomar e lá na frente nós vamos estar fora. Não tem que tomar cuidado, porque como eu comentei, às vezes pequenas coisas que parecem inofensivas, elas podem tirar eu e você do curso, daqui a pouquinho para frente. Então seja uma pessoa sábia, valorize e põe em primeiro lugar o que Deus tem a dizer sempre. Então eu tive esse entendimento no meu coração com muita claridade, eu comecei a escrever vários pontos, do qual eu chamo balizas, na qual nós estamos caminhando e eu venho falando sobre elas. E a gente vai continuar nessa manhã, porque hoje eu trouxe uma faca mais afiada. Mas no bom sentido, né? Legal só para tirar aquilo que precisa ser tirado. Você vai entender muito bem o que eu quero te falar sobre esse assunto aí. Ok? Então vamos lá. Eu tinha dito isso para vocês, que é um ano de portas abertas, porque elas não vão fechar, porque o propósito de Deus precisa ser cumprido. No caso, você é o propósito dele. Se eu entendo o que está debaixo da minha vida, naquilo que Deus está me mostrando, eu tenho que seguir. Então, a importância de ser forte e corajoso. Ok? Forte e corajoso é botar o pé por fé, sabendo, mas pastor, não estou vendo nada. Se Deus disse, Moisés, manda o povo marchar, é para marchar, gente. Não é para parar. Então não caia na cilada do recado dessa pandemia ou desse mundo, que tudo tem que estar parado, que não dá para avançar. Não é isso aí não. No reino de Deus está tudo andando. Jesus não vai parar o propósito dele sobre a vida do homem com a sua vinda por causa da pandemia. Ele não está descontando 2 anos lá não. Ok? Vamos lá. É um ano de decisão da nossa parte, esse é o aspecto que eu quero falar hoje, de comprometimento e separação, só você pode fazer. O Espírito Santo nos convence, mas somos nós que na prática decidimos. Uau! Bom, né? Então vamos embora? E aí, o que eu tinha falado aí? Que o dia de hoje, na semana passada, é o único dia, no momento da nossa vida, que a gente pode fazer algo para mudar. Então é hoje mesmo. O dia de hoje é super importante. Graças a Deus por vivê-lo. Legal? Eu tinha comentado também sobre isso. O dia de hoje é o único dia. Pode fazer alguma coisa, tá? Beleza. A maior força criada por Deus, eu tinha comentado, em todo o universo, chama-se o poder da escolha. Está na tua mão e na minha. O ser humano tem isso. Agora, se ele está fazendo a escolha certa ou não, é uma outra coisa. Daí a gente precisar de Deus para poder fazermos a escolha certa, é escolher por Ele. Eu tinha comentado sobre isso. Escolha certa é escolher por Ele, pela verdade. Tá bom? O verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da sua escolha. Só para te relembrar. Hoje eu vou começar a ler umas passagens, gente. Elas são super importantes, porque elas são saúde. E a gente tem que olhar para essas passagens e ver exatamente que a própria palavra de Deus separa um estilo de viver, meu e seu, completamente fora dessa atmosfera ou desse estilo de viver do mundo contaminado sem Deus, na mão das trevas. Ok? A gente vai começar a ler. E eu tinha colocado isso aí, eu acho que por último, né? Cuidado com vontades e desejos, eles não constroem a realidade vitoriosa do céu na nossa vida. São escolhas certas. E eu falei que a maior parte delas são sacrificiais. Não tem amém, mas o pessoal que está em casa está dando amém. Aleluia. Então vamos lá. Segura agora, aperta o cinto. Pum. Beleza? Está na Bíblia. Hoje essas partes aí da Bíblia, eu pulo. Então beleza. Como é que eu vou pular? Aí eu vou ficar só com meia dúzia de páginas que eu gosto. Uau! Então vamos lá? Outra razão para viver correto é esta, disse Paulo, em Romanos 13.
Vocês sabem como já é tarde. Ele está falando um conteúdo do tempo avançado, gente. O tempo está se esgotando. O tempo da proposta de Deus sobre o homem. Lembra que eu comentei que até então, você e eu nós podemos escolher. Vai chegar um tempo onde Deus falou, você não tem mais nada. Agora sou eu que decido. E no final dessa história é bem simples assim mesmo. Prestem atenção. Ele decide. Você vai para cá, você vai para lá. Uau! Não é não? A separação que Ele fará do seu reino. Então está escrito assim, ó, o tempo está esgotando. Paulo diz, despertem, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Alguém pode dar um amém? Graças a Deus. Verso número 12. A noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Portanto, deixem, ele está falando para a igreja, as más obras das trevas. Ele está falando sobre práticas. E vistam a armadura de uma vida direita. Uau, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia? Nós somos do dia. Uau, vivamos de modo decente, disse Paulo. Homem em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Está bem claro, Deus está falando para nós, como novas criaturas, o padrão de vivermos. E em Cristo Jesus temos condição agora de viver assim, claro. Ele continua no verso 13. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem. Essa é uma maneira, a Bíblia, nessa versão, é uma maneira, vamos dizer assim, meio amplificada de dizer coisas, né? Em participar daquilo que não pertence ao espírito do reino. E não está lá, participem de festanças desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Vamos continuar, verso 14. Mas vocês devem se revestir do Senhor Jesus, não façam nada que venha a satisfazer. Interessante, né? Os desejos da carne. Paulo fala isso em Gálatas também. Porque esse tipo de desejo é aquilo que a Bíblia declara como concupiscência, é um desejo, ele é maligno, a gente não percebe o quanto tem prejuízo na nossa vida. Não trará benefícios. Preste atenção, eu não vou terminar nesse domingo, eu vou continuar. Então vamos embora. Efésios 5:1, Paulo. Novamente, falando para a igreja. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Manda ver. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém aos santos. Gente, os santos não são perfeitos. Eles estão em aperfeiçoamento. Mas agora tem um outro estilo de viver. Porque nós somos do céu. A minha natureza que me atrelava a só fazer o errado, ela foi embora. Porque eu fui liberto a uma natureza chamada natureza satânica, maligna. A minha natureza agora é de Deus. Então as minhas práticas mudam. Uau! E nós podemos. Porque a nossa natureza agora é do céu. Agora, por natureza, nós temos em Cristo Jesus toda a capacitação pelo Espírito Santo de viver a verdade. Ninguém dá amém, mas é isso aí. Então isso aí confronta a nossa carnalidade, a carnalidade que está desse lado de fora, nesse homem exterior que tem que ser dominado. É um domínio. O homem interior fortalecido da verdade, caminhando na verdade, ele domina a inclinação da nossa carne. Uhul! Vou começar a voar. Voa. Vamos lá. 4. Não usem de linguagem grosseira, cara. Palavras obscenas. Não digam coisas tolas nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Tem muita gente que diz que é crente, mas quando abre a boca só tem marimbondo. Cara, eu desconfio disso aí, cara. Eu sei o que era marimbondo. Eu também mandava. Quando eu me converti, junto com o pastor Fragalho, só bota ele na furada, né?
Mas estou fragado de 10 palavras que ele falava, 20 já eram palavrões. Ele já mandou, já estava no pensamento a próxima. Mas isso era natural, porque eu também era assim. Todos nós que não conhecíamos a Deus. Tem alguma coisa errada. Bom, vamos seguir. 5. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa, de novo, hein, pastor Paulo não, pastor Hélio. Toda hora está falando desse negócio aí, né? Sexualmente imoral. Gente, vamos lá, está claro. O que está claro na Bíblia? Sexo no casamento. Então, sexo fora do casamento é imoral. Seja lá que for. Adultério, né? O que mais? Fornicação, homossexualismo, sexo com animal, porque está no original, é isso mesmo. Está na Bíblia. Não me pergunte, mas é isso. Está lá escrito. É o padrão do céu, de nós vivermos. Deus instituiu o sexo, não tem nada de errado no sexo, ele é abençoado dentro da instituição que ele estabeleceu. Casamento, maravilha, bom demais. Está casado? É isso, simples assim, está na Bíblia. Então vê lá, impureza, o que mais? Avarenta, porque a avareza é idolatria, e tem herança no reino de Cristo. Muito interessante. Verso 6, não se deixe enganar. Meu Deus, olha como Paulo coloca, gente, falando para a igreja, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus, diga a ira de Deus, vem sobre quem? Os filhos da desobediência, por causa de quê? Do que a gente acabou de ler. De repente a pessoa não é julgada hoje, mas o que ela planta, ela colhe, até mesmo sobre a face da terra. Mas no final da história, eu já falei isso várias vezes, gente, nós temos que levar Deus a sério. Ele é bom, mas ele é severo. Porque ele é a palavra, ele julga. Não estando nele, não tem jeito. Então não funciona. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? É sério. Não, mas Jesus é bom. Claro que é bom. Ele está dando tempo para que todos se arrependam e vivam como tem que viver. Porque se a minha prática continua sendo a prática da velha criatura ou do mundo, eu estou num lugar super perigoso, cara, de fechar os olhos e parar num lugar e falar, não, eu não sou daqui não, eu sou da Academia da Fé, pastor Hélio, aquela turma toda com pastor Maurício, gente boa e tal, aqui não é meu lugar e tal. Mas caramba, está escrito aí, ó. Se ler o último capítulo que a gente vai ver aqui, de Apocalipse 22, Deus está falando sobre práticas, para que me dê o direito e me assista a entrar na cidade pelas portas. Não cheguei ainda. Não pense que por ser nova criatura eu posso viver de qualquer maneira. Podia anotar essa frase? Eu não posso viver de qualquer maneira porque eu sou uma nova criatura. Então a nova criatura tem que viver a nova criatura. Então o que Deus estabeleceu na sua palavra, e principalmente nas cartas, e principalmente pelo apóstolo da graça, é que o homem viva em linha com a verdade. Está muito claro, gente. Não tem light nesse conteúdo de que Deus vai passar os olhos. Não, mas é meu filho. Não tem esse negócio mais é meu filho. É justamente isso que ele está dizendo. Os filhos da desobediência. Ele não está falando para o mundo. É muito importante ser consciente disso nos dias que nós estamos vivendo. Por isso eu estou falando, eu ando da decisão. Eu sou de quem? Eu sou de Deus, eu sou das trevas. A minha prática prova de quem eu sou. É completamente, gente, doido. O negócio é doido, é uma aberração. Eu ser nova criatura e continuar a viver como eu vivia antes, como um capeta. É uma aberração, isso não existe. E não tem jeito. Vamos continuar? 7. Portanto, é Deus falando conosco. Quantos creem que a Bíblia é Deus falando conosco? Então vamos levar a sério. Não participem daquilo que eles fazem. Isso tem que ecoar alto dentro da gente. Não participem daquilo que eles fazem. Eu antes era um ignorante, na mão das trevas. Minha natureza era a natureza do inferno, só fazia besteira. Agora eu estou na luz, Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o seu reino. Quando a gente lê isso, cara, a gente dá um glória a Deus, a gente diz graças a Deus.
Eu fui liberto. Eu sou um outro ser que não existia antes, com a capacidade pelo Espírito Santo, por ser nova criatura, de viver a nova criatura. São escolhas. Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas. Olha só, Deus falando comigo ali no passado. Eu sei que você era do capeta, mas agora você é da luz. Você é meu filho. Vivam como filhos da luz. Deus falando comigo. Prática. Ele não está falando sobre ser membro de igreja, sobre frequentar a igreja, sobre fazer escola Atos, ele está falando vivam, ele está falando prática, é um estilo de viver. O que acontece comigo e contigo amanhã, quando ninguém vê? O que acontece? Eu estou perguntando para todos nós. Primeira Pedro 4,17. Porque a ocasião, essa palavra aí, kairos, é esse tempo. Porque a ocasião de começar o juízo, interessante, essa palavra, se você for dar uma lida, ela tem esse entendimento de um julgamento seguido de uma sentença penal. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem, Deus falando conosco, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? É Deus perguntando. Começa pela casa de Deus? É isso aí. Alguém lembra antes que Jesus fosse para a cruz na semana que ele iria? Ele entra no templo, ele já tinha entrado várias vezes no templo. Naquela semana ele fez um ato profético, que o tempo estava acabando, mas ele primeiro fez a limpeza na casa dele. Derrubou a mesa dos cambistas, daqueles que vendiam. Cara, ele estava irado, cara. Tipo assim, vamos acabar com essa palhaçada, porque essa casa é casa de comunhão, cara. Estou falando. É o tempo, olha as balizas que Deus está falando conosco. Eu te garanto, gente, o dia que cada um de nós sair daqui, não vai ser por falta de aviso. Não vai ser por falta de Deus ter dito assim, olha, foi anunciado, nós ouvimos. A pior coisa que pode acontecer é ouvirmos algo. E fala e anuncia para nós como advertência e a gente não dá a mínima. Não posso cair nessa cilada. Mas por que eu não dou a mínima, pastor? Porque eu gosto do estilo que eu estou vivendo. É mesmo? Então eu gosto do estilo que eu estou vivendo. Show de bola. Mas está decidindo a minha eternidade. Depois vai chorar a eternidade? Não sei, a gente não pensa em eternidade, mas tem que pensar. Todos nós temos que pensar em eternidade. Paulo disse, a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque isso aqui não é nada em relação a uma eternidade, que deve ser nossa com Ele. Mas se não compreendermos o que Deus está escrevendo e falando para nós, pode ser uma eternidade separada dEle. Lendo uma passagem recentemente, estava conversando com o Maurício, a gente estava almoçando ali, falando, cara, que passagem é essa? Que Deus separou, falando da semente má que o inferno colocou, e essa vai para a fogueira mesmo, queimado. Depois ele pega no seu reino e separa todos. Ainda pega isso. Vocês são do meu reino. Beleza. Então beleza. E começa a separar. E nem aquele que também lá, outra parábola. Jesus está ensinando o princípio. Aí o rei chega, beleza, está aí o banquete pronto, todo mundo lá. Eu estou vendo um cara que não está com uma veste aí para esse banquete. Mas irmão, como é que tu entrou aqui? Bota esse cara para fora. A Bíblia fala que lá haverá ranger de dentes.
Gente, essas coisas que nós estamos falando, elas não são figuradas, isso não é Hollywood, não. Isso é verdadeiro. Ok. Veja, as palavras de Deus não são para gerar medo em mim e em você. É para gerar temor, cara. É diferente. Temor a Deus. Respeito. Ele morreu por mim e por você. Para eu e você, como cristãos, novas criaturas, viver como a gente quer. Ridículo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, diz lá: um morreu por todos, todos morreram. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Como é isso, pastor? Vive, cara, a nova criatura. É só isso. Tem um padrão, está aqui. Vamos viver a nova criatura. Tudo certo, estamos sendo aperfeiçoados. Não estou falando de errar ali, errar aqui, porque a gente conserta isso, a gente se arrepende e Deus põe no caminho. O perigoso e o que é intolerante e incabível é viver numa prática de como eu vivia antes. Está claro isso nessa manhã? O pessoal que está me assistindo aí também. Bom, legal. Aí ele continua: se é com o quê? Pastor, eu vou ler devagar em casa, no momento eu não estou aguentando. Se é com dificuldade que o justo é salvo, resgatado do perigo ou da destruição, é o sentido no original, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Jesus foi bem claro para dizer assim: apertado e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos. Espaçoso e largo o caminho que conduz à morte, e muitos. Eu e você temos que nos qualificar como estilo de viver para ficar nos poucos. E não pense que isso é fácil. A jornada cristã não é uma jornada fácil, por isso que é uma jornada de decisão. Mas a gente costuma viver por aquilo que a gente sente e gosta. Está errado. Esse homem morreu. Nós vivemos uma jornada cristã por escolha. Se é sacrificial, amém. Ele pagou um preço para nós andarmos com Ele. E nós também pagamos um preço para ir até o final. É assim mesmo. Está claro isso, gente? E eu quero te falar que esse estilo de viver que Deus está pedindo é vitorioso sobre a face da terra. Deus honra Ele mesmo, que é a sua palavra na nossa vida. 4,19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, eu vou repetir, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu nunca tinha lido isso, pastor. Pois é, está na Bíblia. E eu entendo que a maior parte do problema do povo de Deus é não entender o que Deus está falando. Nós temos que aprender sobre isso. Apocalipse 22, vou para o último capítulo, hein? No final de tudo, ele disse ainda: João, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Uhul! Graças a Deus. Então, olha as declarações de Jesus para João: continue injusto fazendo injustiça. Alguém viu aqui? Estilo de viver, práticas. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue. Agora vamos passar para o lado daqueles que pertencem a Deus. O justo continue na prática da justiça. E o santo, que é o nosso caso, santo não é perfeição. Santo é ser separado para Ele com um propósito. Só isso. Eu sou melhor do que ninguém, mas eu sou dele. Os que são dele, continue a santificar-se.
Continue a fazer a escolha de viver como tem que viver. Só isso aí. Isso não envolve sentimento nenhum. Pastor, mas me está dando umas vontades e tal. Eu já falei, dá uma corrida de 10 quilômetros, toma um banho gelado, sobe a montanha, faz uma caminhada, e daqui a pouco passa. Vontade dá e passa. Tem uma coisa que eu aprendi, é super interessante. Você não será tentado naquilo que você pensa. Não pensa, perdão. Você não será tentado naquilo em que você não pensa. Mas eu estou pensando demais, pode te matar. Mas parece que esse negócio que a ideia fixa na cabeça. Cara, repreende o capeta que está conversando contigo. Começa a pensar em outras coisas. Começa a pensar nas margaridas do campo, nos girassóis, como uma vaquinha come e mexe assim a boca, rumina, né? Pensa numa motocicleta, a roda, que freio usa. É interessante, né? Tem umas coisas. Eu e você não seremos tentados naquilo em que não pensamos. Anota essa frase. Cadê o caderno que eu falei que você tinha que trazer? Isso. Tem que anotar. É mesmo, né, pastor? Não, mas pastor, quando eu vi eu já estava no crime. Não, meu filho, você não estava no crime. Você já veio alimentando o crime lá atrás. Aquele negócio era gostoso e tal, veio alimentando, até que então executou. Eu não estou falando da minha boca não, está no livro de Tiago, para ensinar o processo da tentação até eu cair no erro. Se Eva não tivesse prestado atenção no que Satanás estava dizendo, provavelmente ela não comeria daquele fruto. Não preste atenção em tudo que o inferno traz na tua frente de facilidade ou de situações. Falo para homens e mulheres também, em relação a homem e mulher, nessa área sexual. Presta atenção no que está acontecendo, uma conversinha indecente, sem graça. Sai fora ontem. Ei, seja macho e macha. Pula fora. Não compromete a tua vida. Não tem esse negócio de ser light. Mas Deus é bom, Ele me entende que eu estou carente. O que é isso, gente? Eu estou tendo uma linguagem de sentimento, de coisas. Um homem nunca será preenchido por outro homem em termos de carência. Nós somos preenchidos por Ele, cara. Quando Ele enche a tua vida, tá tudo certo, cara. Agora sim eu estou em condição de ajudar outros. E o bom é que isso tudo está sendo gravado. Então, bem-aventurados aqueles que lavam. Não está escrito bem-aventurados aqueles que lavaram? Naquele dia, eu lavei e me tornei uma nova criatura. Mas o original está colocando num presente contínuo. Então, desde aquele dia, eu venho lavando as minhas vestiduras, para que tenha eu o direito e você a árvore da vida. Está colocando uma condição futura ainda, gente. E entrem na cidade pelas portas. Quer dizer que então quando eu fui salvo, eu já garanti entrar na cidade pelas portas? Não é o que está escrito. Naquele dia eu comecei, mas eu vou dar continuidade. Hoje, amanhã e depois, para que eu entre na cidade pelas portas e tenha o direito à árvore da vida. Ei! Essa é a garantia, o todo dia. Essa é a garantia, a nossa escolha todo dia. Está na nossa mão. O inferno não pode chegar e tomar posse. Eu vou pegar da Andréa a escolha dela, ela não vai mais fazer escolha. Não existe. Da mesma maneira que ele não pôde tomar de Adão e Eva, mas ele veio com a conversinha. Ele veio, mostrou, ela olhou. E pronto, caiu. Ela fez a escolha. Mas a influência veio de fora. Deus não vai levar em consideração não, cara. Ele vai olhar a tua escolha. Ele não adianta chegar para ele e dizer assim, mas Jesus, olha, eu fui influenciado por isso, aquilo, outro e tal. Ele vai olhar assim para mim. Vejo que é um ignorante. Está mortinho. Essa é uma jornada séria. Ser cristão é uma jornada séria. Deus nunca pediu para que a gente seja perfeito. Mas Ele pediu que a gente fosse sincero, firme,
e se arrependesse sempre que for necessário. Alguém ouviu isso? Show de bola. Essa é a vitória. E Ele está comigo, está contigo. Desde que a gente viva assim. Deixa eu ver se ainda tem mais um outro. Ah, a faca está só tirando, né? Está limpando. Deixa eu ver se tem. Fora ficam os cães. Não é o cachorro, não. O cachorro é gente boa. O casal que tem 2 em casa aqui. Alguém tem mais de um cachorro em casa aí? Meu Deus, olha aí, vários. Bacana, eu também gosto. A Deise não gosta, mas eu gosto. Vamos voltar. Fora ficam os cães. O que significa isso no original? As mentes impuras, as mentes imorais. E Jesus falou assim, o homem é contaminado por aquilo que está dentro dele. Então, através dos pensamentos impuros e imorais, que ele pratica a imoralidade. Daí a importância da gente estar sempre conversando, ensina na escola, a importância de renovar a nossa mente com a verdade. Mantê-la cheia da verdade. Para minimizar os nossos erros e garantir que ela domine o nosso estilo de viver. Pegou isso? Pastor, até agora eu já engoli 3 vezes. Amém. Eu também. Mas antes de falar sobre então, esse conteúdo que hoje eu quero começar, sobre se comprometer e se separar, uma vez que nós estamos lendo passagens que só falam isso, cara, ou você se compromete, separa, ou não vou ficar na ilusão de achar que estava tudo bem. Como tudo bem? Tudo bem quando eu escolho certo. Está claro, gente? Nós somos ser igual a Ele, criados conscientemente. Nós somos conscientes dos nossos atos. Uau! Decisão de se comprometer antes. Eu quero comentar um pouquinho, ouça isso nessa manhã, sobre a necessidade de nós sermos corrigidos para nos manter no caminho da salvação. Amém. Tudo que eu quero, cara, é ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Não me permite ficar cego. E os inimigos depois possam dizer, prevaleci sobre ele. Estou fora. Se para andar na luz nós temos que nos humilhar, se humilhe, cara, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. E o inferno vai chorar. Vamos botar eles para chorar. Mas atualmente, com uma igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, o inferno está rindo, soltando rojão. Está invertido. E eu quero te falar isso nessa manhã, numa relação saudável e genuína entre pai e filho, o equilíbrio de educar e corrigir promovem o progresso do filho. Fui chamado para dar uma palavra para uma igreja lá em Rio das Ostras. E o tema é esse. Pais comprometidos, filhos preparados, alguma coisa assim e tal. Gostei, achei legal. Vou mandar ver uns conteúdos aí. É a nossa consciência. De saber que Ele é o Pai. Ele me educa. Ele me corrige. Para que eu ande no caminho. Então promove o progresso. Ouça o que eu quero te falar. A pregação da palavra de Deus, através do ensino, ela edifica. Essa é uma baita da nossa chamada mesmo, é essa. Mas eu entendo que a correção que a palavra de Deus promove, na maior parte das vezes, nos protege. Eu preciso de edificação e de proteção. E a maior parte da proteção na nossa vida, para caminharmos nessa jornada, vem de ser corrigidos. E o filho sábio se entrega à correção.
Quando a gente encontra a pessoa na igreja que a gente fala 10 vezes, 300 vezes, e não está nem aí, e te afronta, e aquilo outro, fala, cara, olha só, é tua decisão, beleza, faz da vida o que você quiser. Eu tenho um espírito de rebelião, tenho um espírito de insubmissão, não se entrega. A condição primária, gente, de Deus estar sentado num trono, é que tudo ao seu redor submete a Ele, se submete, se entrega, se rende. É por isso que tudo dá certo. É por isso que tudo é abençoado. Nós somos abençoados debaixo da correção. Anote isso, você é abençoado sendo corrigido. Ah, mas eu não gostei. Não é questão de gostar, cara. Por isso que tem que ter humildade. É uma questão de reconhecer que está errado. Aleluia! Hebreus capítulo 12, verso número 5. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige? Veja aí, como filhos, meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele nós somos repreendidos, corrigidos. A palavra disciplina aqui, no original, significa educar para a vida. Disciplina da parte de Deus não é espancamento. Não é ato físico, gente. Esse tipo de disciplina não funciona. Porque ele não é verdadeiro. Olha só, educar para a vida. É muito legal quando a gente pega o nosso filho errando, em vez de espancar, a gente poder conversar com ele seriamente, explicar coisas, nem que tem que levar 20 minutos, mostrar exemplos de coisas que não vão levar ao final. Ó, esse tipo de prática vai levar isso aqui. Deixa eu te mostrar uma reportagem. Você está educando para a vida. Todos nós, ninguém é perfeito, mas eu quero te falar, é esse o conteúdo. Deus está educando para que eu me torne cada vez mais semelhante a Ele. Filho de peixe? Olha aí, aleluia. Olha que peixe bonito você é. Maravilha. Verso 6, pois o Senhor disciplina a quem ama. Ele educa para a vida a quem Ele ama. Educa todo aquele a quem recebe como filho. E só aqueles que entregam a vida para Ele se tornam filhos do Deus Altíssimo. Beleza? Então, Ele vai nos educar. Verso certo. Elinho, suporte as dificuldades, as provas, as lutas, os testes, aceitando-as como disciplina. Eu estou te educando. O que você está passando, no final da história, vai te fazer bem. Está te aperfeiçoando, Elinho. Você está se tornando uma pessoa melhor, cara. Oi. Veja, suportai. Aceita como disciplina, educando para a vida. Deus trata cada um de nós como filhos. E essa palavra filhos aqui, essa palavra filho, no original é filho na maturidade. Ele trabalha em mim e em você para que a gente se torne filho na maturidade. É o filho da maturidade que está em Romanos 8,14. Todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. É absoluto, um filho da maturidade, ele é entregue, ele se entrega à direção, ele é submisso ao Pai. Bacana. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Incrível. Quando nós nos submetemos à disciplina do Pai, a gente passa, gente, de filhos somente gerados por Ele, de filhos para a maturidade. Porque nós estamos nos entregando para ter o caráter dEle. O caráter dEle começa a fazer parte de quem nós somos. Uau! Esse é o segredo. Então ouça isso aí, ó. Filhos maduros requerem o caráter de Deus. Sem disciplina, não há correção de caráter. Sem educação para a vida.
Veja, somos gerados como filhos pela fé, mas só crescemos à estatura de filhos maduros pela obediência. Printa isso aí, vai. Hoje nós estamos vivendo essa geração de insubmissão, cara. Está muito ruim isso. Porque se a pessoa é assim na igreja em relação à liderança, porque Deus, gente, Ele organizou o mundo, o universo, para ter ordem. E nessa ordem tem hierarquia. Se no reino dele tem hierarquia de anjos, quanto mais naquilo que ele estabeleceu. E nós vivemos debaixo de hierarquia. Se a gente não respeita e não se submete a uma hierarquia organizada dentro da própria igreja do Senhor, por ele instituída, nós estamos muito mal. No dia que os irmãos de Moisés começaram a dizer, quem é você só para ouvir a voz de Deus? A gente também. Foram parar num lugar perigoso que Deus falou, ei, tem alguma coisa estranha, hein? Aqui a ordem é ele. Eu falo com ele face a face, hein? Baixou a bola rapidinho. Aí vem os outros malucos lá fazer uma rebelião contra Moisés. Olha, a terra se abriu. Foi embora. Você entende, gente? Não, mas pastor Hélio, esse é o Deus do Velho Testamento. Eu estou na graça, eu estou no Novo Testamento. Uau, quer dizer que então ele agora está diferente. Mudou. Agora ele está tão light ao ponto de ele negar a si mesmo, como aquele que também julga. Porque Deus julgará cada um de nós. Cada um de nós aqui vai sentar naquele lugar, no tribunal. Nós não seremos julgados para condenação, porque Jesus lavou com seu sangue, mas nós seremos julgados pelos nossos atos. Esse dia chegará. Por isso que eu estou te falando, a jornada cristã é vitoriosa. É ou não é? Aham, mas ela é séria. Legal, só isso que eu tenho a te dizer. Por isso que o dia da escolha é hoje. Então, continuando, hein? Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. O que significa justiça aqui? Significa um estilo de vida conforme a verdade. Estou entendendo, pastor. Simples. Provérbios 3, verso 11. Meu filho, não rejeite essa disciplina, a correção, a educação para a vida, a instrução do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor repreende, Ele disciplina, corrige a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem Ele quer bem. Isso é uma passagem citada no livro de Hebreus. O autor do livro de Hebreus já tinha a primeira parte da Bíblia. Então provavelmente ele colocou para aquele momento de contexto para poder colocar isso. Mas está aí, está tudo aí, ó, escrito. Está valendo tem coisas que o apóstolo Paulo fala, gente, que ele tira do Velho Testamento, gente. E hoje está crescendo esse negócio que eu comentei hoje, e que quando o pessoal fala Velho Testamento, dá arrepio, que isso aí não pertence mais à vida. Falou de Moisés, então, tem um ataque convulsivo. Mas a maior parte daquilo que os apóstolos falaram, com base no que é Deus, o que está escrito. Jesus repreende Satanás dizendo assim, só Deus adorarás e prestará culto. Não pode Jesus citar o Velho Testamento, não pode. Ele é a palavra. De Gênesis, Apocalipse, Ele é a palavra. Porque o Senhor repreende. Bacana, gente, é demais isso, né? Vamos embora, vamos ver um outro. Verso número 12, já foi. Então, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, repreensão, para a correção, para a instrução. Essa palavra instrução é a mesma palavra disciplina.
Só que está escrito em Hebreus disciplina, e aqui na nossa língua, no português, está instrução, mas é disciplina, correção para a vida, na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Deus está fazendo é construir eu e você no caráter dele, que é isso que interessa. Ele não me está construindo para me tornar mais inteligente de mente. Ele está me construindo por dentro, no meu ser espiritual. Portanto, não confunda ser advertido ou corrigido com uma palavra meramente legalista. Eu não posso confundir, gente. Por último, eu não tenho a menor intenção de julgar, condenar, de apontar erro, de trazer juízo sobre pessoa nenhuma. Cada um olha para si, cara. Mas infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão recebendo correção como ofensa. Pastor Hélio, fiquei ofendido. Eu só vou te dizer assim, problema seu. Não é um problema meu. Se eu não olho para a minha vida para andar com Deus, eu estou lascado. Então eu estou falando para você que com base nesse comportamento, nessa maneira de viver, você está errado. Eu já contei essa história. Uma vez um rapaz, ministro, que então naquela época estava ligado comigo e me pediu uma ajuda e queria conversar comigo. Legal. Aí batei um papo com ele, aliás ele veio me procurar, bater um papo e me contou várias coisas. Então eu pensando aqui com meus botões, a pessoa é nova, está no ministério, eu só tenho um pouquinho mais de idade, o pastor Teixeira tem mais do que eu. Aí, falei, cara, se eu vou dar um conselho e tal, ele me falou várias coisas, eu percebi coisas que são assim, são inocentes, por falta de maturidade. E isso acontece no ministério. Então, a gente tem que crescer e aprender, tudo isso são experiências. E aí eu fui começar a pontuar algumas coisas que ele fez de errado. O cara começou a chorar e me pediu para parar de falar. Não, pastor, não fala mais nada, não quero ouvir mais nada, não quero ouvir mais nada. E começou a chorar, eu falei, que isso, rapaz? E eu vi naquele momento o grau de despreparo que a pessoa tem. Como é que eu não... Você quer crescer? Você tem que procurar conselho, cara. Isso é bíblico. De quem você acredita que está avante, que frutifica. Não vai pedir conselho para qualquer pessoa, porque simplesmente está sentado do lado da igreja. Não é assim que funciona. Você tem que olhar o fruto das pessoas. Olha a frutificação delas. Se torna um exemplo, não porque é perfeito, mas pela frutificação, caramba, então tem alguma coisa para falar. A pessoa simplesmente descartou, não quer ouvir mais e tal, não, chorando e não quero. E isso é a prova do orgulho das pessoas em alta. Se recebe como ofensa, é orgulho. E tem que quebrar. Eu vou terminar com essa frase muito legal. Eu não sei se esse livro ainda está editando. Creio que sim. É um livro chamado Fora do Alcance das Crianças. Pode anotar. É do Drummond Lacerda. Fora do alcance das crianças. Muito legal que ele fala sobre maturidade. Olha o que ele escreveu. Pensando em maturidade. Vou terminar com isso. Uma igreja que apenas corrige, sem encorajar, formará desanimados. Quem apenas anima, sem corrigir, produzirá iludidos. Fala comigo. O equilíbrio entre animar, que é encorajamento, e corrigir,
estabelecerá cristãos maduros. Glória a Deus. É isso aí, gente. Jesus já sempre falou isso. E Deus quer de mim e de você equilíbrio. Só isso. Ele não está pedindo de mim a perfeição, nem está me cobrando coisas que não sou capaz de tomar uma decisão para resolver. É assim que funciona. Mas nas minhas decisões, a maior parte delas, ouça isso para terminar, elas são sim sacrificiais. E Deus está olhando tudo isso. Oh, legal, fez a escolha certa. A gente mais para frente, a gente vai falar sobre Daniel. Tomou uma decisão que eu vou te falar, foi macho, hein? Desde o início. Olha o fim que ele levou. Olha aonde ele terminou. Porque ousou escolher pela verdade. Independente das consequências de escolher a verdade. Nós vamos ver dias que entre escolher a verdade é viver ou morrer. Pá, 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 pá. Porque isso é bíblico. Esse dia vai chegar, você pode estar certo. Cada vez mais as legislações dos países está afastando a verdade para fora do mundo. Está apertando. Cada vez mais. Ano que passa vai piorando. E aí? Legal, pastor. A minha decisão, eu vou com Jesus até o final. Não é uma decisão só para dizer, eu tenho Jesus, eu estou na igreja. É mais do que isso. É uma jornada de vida. De fazer escolhas em lugares, em determinados momentos que ninguém está vendo nada. Mas lá no mundo do Espírito está tudo aberto. Quem está pegando isso aí? Legal? Então vamos embora ficar de pé nessa manhã?